os saúdo, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Casinha Eranos. Esse canal é o canal no YouTube da Casa de Caridade e Cultura João 23, que nós chamamos carinhosamente de Casinha. Nossa conversa de hoje tem um tema que ainda é um pouco tabu na sociedade. Digo tabu porque, na realidade, as chamadas ciências ocultas já não são mais ocultas, não são tão ocultas assim. Por quê? No passado, para você ter acesso a essas culturas, a essa ciência oculta, você deveria fazer parte de um colegiado, de uma agremiação que as estudasse. Hoje não, hoje você encontra tudo na internet. Embora haja qualidades mais relevantes, outras nem tanto, mas de qualquer maneira os tabus vão se desmanchando, vão caindo conforme você vai entendendo que há outras formas de ver esses chamados de tabus. Hoje nós vamos tratar de um deles, da alquimia. Espero que nesse nosso processo, nessa nossa conversa, no final, eu consiga passar para vocês qual é a importância da alquimia para nós, seres humanos. Tá ok? Então, sempre lembrando que nós buscamos, seja na alquimia, em outra ciência que nós abordamos aqui, que nós buscamos o quê? Uma visão mais oculta, uma visão que traz uma informação que pode ser usada por nós como consciências humanas na busca de nos tornarmos seres humanos cada vez melhores, sempre na filosofia de construir pontes e não alargar os abismos que já existem. Ok? Vamos lá então? Vamos começar? Então vamos. O tema de hoje, a alquimia e a autotransmutação. Antes de iniciarmos essa nossa conversa de hoje, se faz necessário relembrar o convite que este canal faz aos seus espectadores. A proposta desse canal é trazer à reflexão temas costumeiramente relegados a um segundo plano de importância, que, quando vistos por um prisma desidentificado com certas definições, tornam-se portas abertas para compreendermos melhor a nós mesmos através dos valores simbólicos e filosóficos presentes na reflexão. O tema de hoje, a alquimia, é tipicamente um termo mal compreendido pela visão materialista, além de ser objeto de críticas infundadas devido ao relativismo da interpretação mais ortodoxa. O ponto de vista que abordaremos aqui dialoga com os aspectos sutis relacionados à alma humana e sua jornada de autoconhecimento, exatamente alinhado à nossa proposta inicial do nosso canal. Lembrando mais uma vez a expressão no tempo de Apolo, em Delfos na Grécia: conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Muitas vezes, nós nos cercamos de facilidades tecnológicas e acabamos por desprezar a sabedoria dos povos antigos. Isso limita a nossa visão mais abrangente sobre o legado destes povos na continuidade da busca pelo autoconhecimento, que leva a estágios mais elevados de consciência, como estampado em Delfos no templo de Apolo. Os alquimistas passaram para a história como buscadores de uma maneira de transformar chumbo em ouro. Antes de entrarmos nessa transmutação, vamos bater um papo aqui sobre química, para nós entendermos um pouquinho daquilo que nós vamos falar, que tem que estar nesse contexto, tá ok? Vamos lá, você pega a tabela periódica, ela tem vários elementos, mas o que caracteriza cada elemento em função de outro? Como que você olha para o lítio e enxerga que é lítio, para o chumbo enxerga que é chumbo, para o ouro que é ouro, para a prata, prata? O que caracteriza cada elemento químico? O chamado número atômico. Mas, Wagner, o que é número atômico? Número atômico é o número de prótons que esse elemento tem no seu núcleo. Lembra, lá no núcleo, você tem prótons e nêutrons. Na volta, você tem os elétrons, na chamada eletrosfera. Ok. Então, se você pegar um elemento com X prótons, esse elemento vai se chamar, por exemplo, elemento A. Com Y prótons, já é o elemento B. Por quê? O que caracteriza, o que identifica, o que faz com que um elemento seja diferente do outro é o número de prótons, chamado também de número atômico. Ok? Isso é importante para nós entendermos esse processo todo, como funciona, tá bom? Então, digamos que, vamos pegar, por exemplo, o hidrogênio. Número atômico 1. Significa o quê? Que tem um próton no seu núcleo. Aí você pega o hélio. O hélio, número atômico 2. Significa o quê? Ele tem 2 prótons no seu núcleo.
Mas vamos dizer que por um passe de mágica, uma tecnologia especial, eu conseguisse pegar o átomo do hélio e retirar um próton dele. E deixaria de ter 2 prótons, passaria a ter 1 próton. Ao ter 1 próton, ele já não é mais hélio, ele é um outro elemento. E qual elemento que tem só 1 próton no seu núcleo? O hidrogênio. Então seria como se estivesse transformando, transmutando o elemento hélio em hidrogênio. Ok? Entendemos aí? Vamos seguir então. Recentemente, os pesquisadores do CERN, Conselho Europeu para Investigação Nuclear, com sede em Genebra, na Suíça, conseguiram produzir ouro a partir do elemento chumbo. Olha que bacana. Olha em azul aqui à direita, o chumbo chamado de plumbum. Ele tem um número atômico 82, tem 82 prótons no seu núcleo. O ouro, à nossa direita aqui, o ouro, chama de aurum, ele tem um número atômico 79, ou seja, tem 79 prótons no seu núcleo. O que os nossos amigos cientistas fizeram? Para que o experimento ocorresse, foi necessária muita energia para acelerar os átomos de chumbo até colidirem em altíssima velocidade. Essa altíssima velocidade é praticamente a velocidade da luz. Para então retirar 3 prótons do elemento chumbo, a fim de transformá-lo no elemento ouro. A quantidade produzida foi de 29 picogramas. O que é picograma? 29 picogramas equivale a 29 vezes 10 elevado a menos 12, ou seja, eles conseguiram produzir 29 trilionésimos de grama. Extremamente pequena, pouca quantidade. E durou apenas um microsegundo. Depois se desestabilizou e sumiu. Então, será que o objetivo dos alquimistas era transformar chumbo em ouro de verdade? Ou trata-se de uma linguagem simbólica que dialogava com a consciência para resgatar valores ignorados? Sim, porque seja a quantidade de energia que foi gasta para produzir 29 picogramas e nem durou nada, em menos de um segundo, um microsegundo, desapareceu, sumiu. Então não é que é para transformar exatamente o chumbo em ouro, então temos uma outra linguagem, tem uma linguagem simbólica, que é isso que a gente esqueceu de ler na vida, os símbolos. A gente quer ler literalmente e transformar a nossa realidade nessa literatura mais superficial. Essa é a nossa busca. Tentar compreender as mensagens ocultas da alquimia e realizar essa transmutação no nosso interior. Sendo assim, a proposta da nossa narrativa é buscar identificar os sinais ocultos da alquimia e como estes se relacionam conosco. Não na busca por riquezas materiais, mas na tentativa de resgatar o que temos de melhor dentro de nós. Ao compreendermos essa viagem para dentro de nós, estamos aplicando os conhecimentos simbólicos e efetuando a chamada autotransmutação, objeto da reflexão de hoje. É importante diferenciar esses dois termos, transformação e transmutação. A transformação é algo que acontece na forma, transformação, na aparência, no externo. Já a transmutação é algo mais profundo que se dá de dentro para fora. É uma mutação ou uma diferenciação no interior, no âmago do ser. Por exemplo, na química, se usa o termo transmutação quando, por ação natural ou induzida, um elemento é gerado a partir de outro. Na biologia, mutação é um novo arranjo genético que gera um ser diferente do original, não apenas na forma, mas também no genoma. Esse genoma pode ou não passar para gerações futuras. Qual que é a origem da alquimia? Sua origem é no Antigo Egito, herdeiro dos conhecimentos sagrados da raça Atlante, quarta raça raiz de um total de 7 nessa ronda planetária. De novo, peço a vocês um pouco de paciência, aqueles que não conhecem, nós vamos falar, sim, sobre raça, sub-raça, ronda planetária, mais para frente, tá ok? Destaque para Hermes Trismegistus e sua escola de mistérios. Os egípcios se auto-intitulavam de Kemi. A alcunha egípcios fora dada pelos gregos. E de onde vem a palavra alquimia? Se você procurar a etimologia de alquimia, você vai encontrar algo como mistura de líquidos, mas talvez tenha uma origem um pouco mais profunda, um pouco mais aguda. Alquimia pode ter vindo do árabe. Al, em árabe, é o. Tanto é que nós falamos Alcorão, o Corão. Você não fala o Alcorão, porque você está falando o Alcorão. Você fala o Corão ou Alcorão. Então é o. Pode ser que esse Kemi tenha visto daí,
referindo-se aos egípcios, como se chamavam de Queme. Então, alquimi, o Queme, o povo Queme. E também da palavra Queme vem chemistry, que é química em inglês. Tá ok? Pode ser que também tenha buscado essa essência muito mais antiga do que nós imaginamos. Pode ser, mas essa não é a questão de nós estudarmos isso hoje. Continuando. A alquimia passou para a história como a predecessora da química. Em parte é verdade, porque a química herdou processos e instrumentais de laboratórios alquimistas. Em parte, é uma falsa afirmação, visto que a ciência atual é meramente materialista, enquanto o objetivo da alquimia era a transmutação do homem egoísta, o chumbo, em homem espiritualista, o ouro. Essa transmutação é chamada de opus magnum, ou grande obra, grande trabalho. Nós podemos dizer ainda que a alquimia está para a química, da mesma forma que a astrologia está para a astronomia. A química e a astronomia, que tem seu valor com certeza, tem a sua visão no materialismo científico, enquanto a alquimia e a astrologia dialogam com o metafísico, que está além do físico. A alquimia, como outras ciências que faziam a ponte entre o humano e o divino, expandia-se pelos cantos do mundo, sempre se utilizando de dois discursos, o exotérico e o esotérico. O exotérico com X é o mais exterior, é o mais superficial. O esotérico com S é o sagrado, é o mais oculto, o mais profundo, aquilo que fala com a sua não materialidade, fala com a sua alma. Cada qual oferecido aos ouvidos daqueles que queriam perceber a diferença, respeitando sempre o livre-arbítrio individual e coletivo. Aqueles seres ou aqueles povos que queriam ficar apenas no exotérico permaneciam. Já os indivíduos ou os povos que queriam descer na parte mais oculta, compreender a parte mais sagrada, também o faziam, porque depende de um esforço. O esforço tem que vir de você. Não há nada de graça, você tem que se esforçar para compreender o aspecto esotérico. Isso demanda tempo, meditação, estudo. E assim foi, até que surgissem os dogmas da igreja nos domínios do Império Romano. Isso ficou mais evidente a partir do Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo. Enquanto em outras civilizações, a alquimia e suas ciências pares, como a astrologia, a cabala, a teurgia e outras eram incentivadas, nos territórios católico apostólico romanos eram consideradas heresias e passíveis de punição. Vale lembrar que os ensinamentos de Platão, Aristóteles, Sócrates e toda a cultura oriental chegaram à Europa através dos muçulmanos e do seu fundamental Casa Saber em Bagdá, e só depois foram confirmados pelos movimentos cruzados, em especial os templários. Houve uma época em que os árabes muçulmanos dominaram quase todo o sul da Europa. Portugal, Espanha, França, Itália, todo o sul estavam à sua mercê. E durante esse período, através da chamada Casa do Saber, que só para a gente entender, ela seria uma equivalente à Biblioteca de Alexandria, tinha muito conhecimento. E esses conhecimentos foram passados para o Ocidente, porque, diferentemente do mundo europeu católico, onde apenas o clero e pouquíssimas pessoas da nobreza sabiam ler e escrever, no mundo muçulmano, todos sabiam ler e escrever, desde as crianças. Por quê? Para que pudessem ler eles próprios o seu Corão, o Alcorão. Fugindo da perseguição da igreja oficial. Como nós falamos, tudo que acontecia na Europa, a igreja não admitia, considerava heresia e perseguia os seus hereges. Como exemplo dessa diáspora, já abordada na palestra sobre os gnósticos, destaca-se o grupo gnóstico dos nestorianos, que se refugiaram na Pérsia, terreno propício para o desenvolvimento do opus magnum dos alquimistas. A Pérsia era a terra onde se manifestou o Zoroastro em grego, ou Zaratustra em persa, no século VII a.C., que influenciou o zoroastrismo, ou também chamado de mazdeísmo. Portanto, podemos entender por que a alquimia surge na Europa somente na Idade Média. Fica fácil compreender também por que os alquimistas usavam uma linguagem cifrada para falar da verdadeira sabedoria por trás dos seus processos alquímicos. Tudo para manter a chama da sabedoria acesa em meio ao domínio da igreja, que não hesitava em condenar os hereges. Mas olha uma coisa curiosa. Etimologicamente, herege vem do grego hairesis, que significa escolha ou opção.
Sua escolha, sua opção. Logo, por vontade própria, a escolha individual. Mas não poderia ter escolha individual, tinha que ser a escolha padrão, que eles acharam que era verdade. E quem não admitisse a verdade, lamentavelmente era perseguido e até morto. Por isso que os alquimistas usavam uma linguagem cifrada, simbólica, para se comunicar. Então, se você não conhece essa linguagem simbólica cifrada, você não vai entender do que se trata. Você vai achar que é transformar chumbo em ouro, que nós vimos que não é fácil e muito menos rentável. Continuando então, com isso, os alquimistas passaram para a história oficial como manipuladores de reagentes sobre a matéria, a fim de transformar uma substância de menor valor em outra de maior valor. Transformação do chumbo em ouro, busca pelo elixir da vida, demanda pela pedra filosofal. Fundamental lembrarmos que existiam duas linguagens no discurso dos alquimistas, uma exotérica e outra esotérica, uma superficial e outra mais profunda. Agora eu pergunto, qual seria a linguagem buscada pela maioria das pessoas? E hoje, qual é a linguagem mais procurada? É a esotérica mais profunda, que exige uma demanda, que exige perseverança, meditação, estudo, dedicação, esforço? Ou é exotérica, aquela história que vem, contam para você, parece até meio sem sentido, porque não cola as coisas direito, mas você aceita, tudo bem, fica só na superficialidade. Qual que você segue? Qual que a maioria das pessoas seguem hoje, queridos? Evidentemente a exotérica, superficial e descompromissada consigo mesmo. Os alquimistas utilizavam esse discurso tentador para continuar o verdadeiro trabalho, o opus magnum, ou grande obra. Trata-se de chumbo em ouro, transmutação do estado de consciência bruta, o chumbo, em consciência iluminada, o ouro, equivalente à pedra bruta e à pedra lapidada ou pedra cúbica da maçonaria. Elixir da vida, uma substância que prolongaria a vida pela eternidade. Do ponto de vista esotérico, profundo, sagrado, prolongar a vida é sinônimo de expandir a consciência e comungar com a grande consciência eterna. Chamamos de Deus. Não simplesmente prolongar a encarnação terrena. A busca pela pedra filosofal, ou lápis filosoforum do latim, era a busca pela fase final da transmutação, que daria ao iniciado, ao buscador, o poder de transmutação sobre todos os elementos. Que elementos? Pensamentos e emoções. É a fase, esotericamente falando, que culmina com a comunhão total entre a consciência humana, que foi trabalhada nas fases anteriores da alquimia, e a consciência divina. Evidentemente que a busca dos materialistas era por um objeto capaz de transformar a própria materialidade. Eles não tinham essa busca pelo autoconhecimento, pela questão metafísica. Falamos em fases da alquimia. Temos as 3 fases principais e uma 4ª fase intermediária entre as 2 últimas. Seriam estas: nigredo, albedo, citrinitas, que é a fase intermediária, e rubedo. Hoje nós paramos por aqui. Vamos retomar isso no nosso próximo encontro, onde vamos começar agora a falar de como essa linguagem se manifesta interiormente em nós. Fazemos a ponte entre a consciência que os alquimistas nos oferecem como sagrada, como oculta, como esotérica, e o que isso significa para nós. Como nós podemos transformar esse conhecimento e nos transformarmos, nos transmutarmos em algo mais positivo. Muito obrigado por ficar até aqui. Profunda gratidão mais uma vez pela companhia. E queremos pedir mais uma vez para você que se identifique, que gosta do nosso canal, que nos ajude na divulgação. De que maneira? Se inscrevendo, fazendo suas perguntas, seus comentários. Isso é muito importante para nós direcionarmos as nossas próximas conversas. Então nos vemos em breve. Profunda gratidão. Namastê.